Fala, meu primeiro ano, bom dia! Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre cartografia. Nós não faremos um estudo aprofundado, até porque eu estou explicando esse conteúdo porque apareceu para vocês aí, nesse conteúdo inicial. E como é que eu vou falar da cartografia, né, se eu não tenho ideia nenhuma do que vem a ser essa cartografia? E aí, à medida que o bimestre for passando, os outros bimestres, as outras aulas, a gente vai aprofundando nessa cartografia. E aí, o nosso último assunto foi sobre as projeções cartográficas, né? Nós finalizamos aqui com esse slide. Nós vamos para a nossa aula, então, do dia 27/5, 27 de maio. Tipos de mapas, né? Quais são os tipos de mapas que eu posso encontrar? Quais são os tipos de mapas que nós temos? Alguns deles aqui. Primeiro aqui nós temos o mapa físico. Pense e responda aí para você. Ou pode ser aqui no chat mesmo. Pode ser aqui no chat. Responda aí no chat. Primeiro aluno que responder vai ter brinde, hein? Atenção, promoção. Primeiro aluno que responder vai ter brinde. Quais são os elementos físicos da natureza? Quais são os elementos físicos da natureza? Eu vou marcar aqui. Já estou marcando. Primeiro que escrevi aí vai levar um brinde. Quais são os elementos físicos da natureza? Coloque aí. Deixa eu dar mais um tempinho aqui para você responder. São 4. Alguns falam 5, tudo bem, 4. São 4 nomes. Tempinho para você pensar. 1 minuto, vou marcar 1 minuto aqui no meu relógio. A partir de agora. Lembre-se que você já estudou isso aí no decorrer do seu Fundamental 2. E aí? 20 segundos. Escreva no chat aqui que você vai receber um brinde. Os elementos físicos da natureza são 4. Tem que estar com os 4 completinho. Tá, eu vou olhar o seu nome aqui e vou providenciar esse brinde. Vamos lá. Se não for com essa pergunta, tem que ser com outra, hein? Quero dar um brinde aí. Clima, relevo, vegetação e hidrografia. Repare que eu falei de todos os elementos físicos. Do clima, do relevo, aí relevo entre a parte de solos, vegetação e hidrografia. Esses são os aspectos físicos naturais da geografia. Professor, então, o mapa físico, ele vai falar de um desses 4 elementos? Não. Não, senhor. Tá? O mapa de hidrografia, de clima, de vegetação são outros tipos de mapa. Já eu falo para você que tipo de mapa que é esse. O mapa físico, ele vai mostrar principalmente aqui a diferença de altitude. Não vou escrever tudo não, tá, pessoal? Porque tá ruim para escrever aqui, mas diferença de altitude. Mapa físico vai mostrar a diferença de altitude. Ou seja, ele vai falar de altimetria. Altimetria. Tá aqui, altimetria.
Também vai ser conhecido como mapa, este é o nome que de vez em quando aparece, hein? Hipissométrico. Hipissométrico. Eita. Hipissométrico. Mapa físico vai mostrar a diferença de altitude. E aí eu entendo por diferença de altitude. Eu sei que isso é relevo, né? Quando eu falo de definição, se pedir para você definir, defina relevo, é a variação de altitude, a diferença de altitude. São os desníveis que nós podemos encontrar sobre a superfície terrestre, né? É isso. Ele vai mostrar então a altimetria e pode ser chamado de mapa hipissométrico. Eu preciso, no mapa físico, sempre vai ter a legenda, pessoal. Sem a legenda vai ser impossível eu identificar a variação de altitude. Aqui está pequenininho, mas aqui ó, vai existir um gradiente de cores da cor fria ou mais fria até a cor mais quente. Lá em artes você estuda isso, né? O amarelo, o alaranjado são cores quentes, o vermelho, ao passo que o verde, verde claro, amarelinho claro, né? Cores frias. É mais ou menos isso. Eu não me recordo direito, não, mas nós sabemos que existem as cores quentes e as cores frias. Eu não me recordo da definição exata lá de artes, tá? É isso que eu quero dizer para você. Bom, eu tenho que ter legenda. Falando sobre mapa, no geral, no contexto geral, o mapa para ser mapa, ele tem que ter, você pode anotar aí, tá? Mapa para ser mapa tem que ter escala, legenda, orientação e título. Escala, legenda, orientação, título, são elementos do mapa, eu posso encontrar isso. A legenda vai me permitir a leitura exata, então aqui toda essa cor verde do Brasil tem até 100 metros de altitude, a cor amarela até 500 metros de altitude e a cor mais vermelha 1.800 metros de altitude. Aproveitando que esse é o mapa físico do território brasileiro, eu posso observar que as partes mais altas do Brasil estão aqui na região chamada de Centro-Sul, né? O sul do Brasil e a parte central. Então, quando você faz uma viagem de Tocantins para Goiás, tem muita gente que fala assim, eu vou descer ali em Goiás. Isso está errado. Você não vai descer para Goiás, você vai subir para Goiás. O mapa de relevo está me mostrando isso aqui, ó, aqui, o Planalto Central Brasileiro, lá onde está Brasília, é a parte mais elevada. Quando eu olho, por exemplo, para os recursos hídricos, é aqui, ó, Rio São Francisco, aqui o Rio Tocantins, aqui o Rio Araguaia. Repare que são rios que estão vindo da região sul do Brasil em direção à região norte. Então, ir para Goiás significa descer para Goiás. Mas é aquela tirinha da Mafalda, né? Nós entendemos que o norte sempre está acima. Então, se eu estou indo para o sul, eu estou descendo. E é uma concepção errada. O que me prova isso, professor? Olha, o mapa de altimetria, o mapa hipissométrico, que mostra a diferença de altitude. E olhando para o mapa aqui, eu consigo ver as cores de maior altitude estão aqui na região centro-sul do Brasil. E ainda posso olhar o curso dos principais rios do nosso território, que a direção deles é de sul para norte. Beleza, pessoal. Este é o mapa físico. O mapa físico vai mostrar unicamente o relevo, tá? Diferença de altitude. E sempre vai ter essa legenda aqui para você poder se orientar. Diferença de altitude vai mostrar a altimetria e vai ser chamado de mapa hipissométrico. Tudo bem, próximo mapa agora, o mapa político.
Aí o aluno vai pensar, o mapa político, então é o mapa que vai mostrar o PSDB, o PT, o PQ, todo tanto de P que tem aqui no Brasil, né? Tanto partido político. Não. O mapa político, ele vai representar a diferença. Deixa eu tentar escrever aqui alguma coisa, senão você anota aí, tá, pessoal? O mapa político, ele vai mostrar a diferença não, estou com a cabeça lá no outro mapa. O limite entre, tá, isso aqui vai ser entre as unidades federativas, UF. O que são as unidades federativas? Lá na sua agenda tem, quando você vai preencher um documento, tem lá município e na frente tem assim o F. Unidades federativas nada mais são do que os estados. No caso, o mapa político do Brasil vai representar o limite entre os estados. Se for o mapa político mundi, o limite entre os países, né? Se for o do país, o limite entre os estados. Se for do estado, o limite entre os municípios. Tudo bem? O mapa político, então, vai representar exatamente aqui, ó, esses limites. Aí eu faço uma pergunta para você. Limite, já que nós estamos falando de conceito, limite e fronteira é a mesma coisa? Limite e fronteira é a mesma coisa? Eu estou dizendo para você que o mapa político representa o limite entre as unidades federativas. Aí eu estou te fazendo a pergunta, limite e fronteira é a mesma coisa? Por muitas vezes a palavra limite e fronteira é colocada como sinônimo, mas não são a mesma coisa, tá, pessoal? O limite, vou dar um macete fácil para você lembrar. Nu e cru, limite não pode ser habitado. O limite não pode ser habitado. E a fronteira, professor? A fronteira pode ser habitada. Vamos dar exemplo aqui. Eu estou fazendo as linhas aqui, ó. Eu estou representando o limite entre os estados. Tem como habitar aqui essa linha? Ah, professor, tem, porque tem uma casinha. Não, estou falando de muita população. A população vai habitar essa linha aqui. Nem existe. Ela é imaginária, não é? É uma linha feita aqui para o mapa. Tanto é que você passa, por exemplo, quando você está viajando, se você é uma pessoa atenta, não fica só no celular aí, ou roncando a viagem toda, aparece limite entre os municípios. Por exemplo, aqui, Cariri e Gurupi. Aí você vê a linha lá, vê? Você não vê a linha, não é? Isso aqui tudo é construído pelo ser humano, né? Ao longo de vários tempos aí, de conflitos que existiram, de acordos de compra de terras e por aí vai. Então o limite ele não pode ser habitado de forma alguma. Pode ser utilizado como limite um rio, como aqui no Brasil tem vários rios que separam estados. Pode ser um acidente geográfico como uma cadeia de montanhas, como, por exemplo, um Grand Canyon, um precipício. Pode ser, ou pode ser apenas mesmo uma cerca ou um muro criado, como o muro que tem lá entre, por exemplo, os Estados Unidos da América e o México, tá? Ou pode ser apenas imaginário, pessoal, tá? Esse é o limite, não pode ser habitado. E a fronteira, professor? A fronteira, essa pode ser habitada. A fronteira pode ser habitada. A fronteira é a região próxima ao limite. Geralmente a gente fala, deixa eu tentar, vou colocar só FRO, tá? A fronteira, ela é viva. Por que, professor? Por que ela é viva? Porque se a fronteira é essa região, vamos colocar um vermelhinho aqui, ó. Por exemplo, aqui a fronteira entre Mato Grosso e Goiás. Essa região aqui vai ter população. Se tem população, tem troca de cultura, troca de mercadorias, tem troca de tudo, tem convívio. Então, quando você tem convívio, você tem vida. Por isso que fala que a fronteira é viva, tá? A fronteira é região próxima ao limite. A fronteira pode ser habitada. Eu moro na fronteira
entre Tocantins e Goiás, por exemplo. Eu não moro no limite, tá? Eu moro na fronteira. Então o limite não pode ser habitado, a fronteira pode ser habitada, a fronteira é viva. Então o mapa político ele vai mostrar exatamente essa divisão, tá? Divisão. Olha, repare que esse mapa aqui, este mapa tem a orientação, ele tem a escala, esse aqui não tem, tem, mas dá porque eu cortei para poder colocar aqui. Tinha título e legenda. Aqui tem o título, aqui, mapa político do Brasil, mapa que mostra o limite entre as unidades federativas. E aí eu tenho os mapas temáticos, tá? Qual que é a função do tema em uma redação? A professora chega lá e fala assim, faça a redação. Aí você pergunta qual tema, né, professora? Qual tema? Quer dizer, qual o assunto? É o que eu vou escrever aqui. Então, o mapa temático ele vai trazer um assunto em específico. O que é que eu preciso do mapa temático? Eu preciso da base física. A base física é exatamente... A base física é exatamente o mapa que eu estou utilizando. Tá? Então, neste caso aqui, eu estou utilizando o mapa do Brasil para mostrar o que? A densidade populacional, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Não dá para escrever direito, aqui tem que ter AB, aqui, habitantes por quilômetro quadrado. Então eu posso ter essa base física aqui para mostrar as rodovias do Brasil, para mostrar as áreas de turismo, para falar sobre economia, para mostrar as etnias, para falar da variedade linguística, para mostrar a população, como é o caso desse aqui, para mostrar a religião e posso também para mostrar clima. Ah, professor, bem que o senhor falou, sim. O mapa climático ele não é mapa físico. O mapa climático é um mapa temático, porque você tem o território e você tem a base física e você está demonstrando ou mostrando, melhor dizendo, alguma informação. Tem um mapa histórico, poderia ser aqui o mapa de hidrografia, né? As principais bacias hidrográficas do Brasil. Então os mapas vão trazer temas específicos. Professor, como é que eu vou saber? Ora, mostrou relevo, é pixométrico, é mapa físico. Pronto. O resto, todos os outros então vão ser mapas temáticos. Vamos para frente. No caso aqui é um mapa temático. Que mapa temático é esse? Acorda, só. Opa! Mapa temático. Rodoviário? Não. Turístico? Não. Econômico? Não. Opa! Histórico. Tá aqui, ó. Mapa histórico. Este mapa aqui. Vou mudar essa cor daqui da caneta. Ó, tem um título. Brasil econômico. Já está falando então, né? Mapa econômico. Que tipo de mapa que é? Mapa temático. Olha, eu tenho vários ícones aqui dentro. Eu tenho vários símbolos. Se eu não tiver a legenda, deixa eu molhar a goela aqui. Opa! Se eu não tiver a legenda, vai ser difícil de fazer aqui a leitura das informações. Olha aqui a orientação do mapa. Está aqui. Título. Aqui também tem mais legenda. Beleza. Bom, este aqui eu sempre gosto de mostrar, né? Porque demonstra aqui a supremacia do Mengão. Ranking de clubes que lideram em mais cidades. Isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? Eu retirei da página do Globo Esporte que estava mostrando assim os clubes que mais têm cliques, que mais têm acesso lá na internet, tá? Então aqui o Flamengo lidera, né? Obviamente. E em segundo lugar aqui o Corinthians. Ah, não concordo, tá? Tudo bem que você não concorda. Esse aqui foi um estudo que eles fizeram. É um mapa, que tipo de mapa que é esse? Mapa temático. Tá trazendo um assunto. Opa! Tá trazendo um assunto em específico. Mapa temático.
é a comparação entre o Flamengo e o Vasco. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira. Primeiro porque o Vasco sozinho ele já é uma piada, né? Segundo porque não tem torcida para reclamar, então é muito fácil fazer as piadas com o Vasco. E o Vasco aqui é só essa parte preta, tá, pessoal? Não é a parte branca, não. Bom, o Flamengo é superior, né? Há uma questão histórica aqui, pessoal. Na época que a Rede Globo estava... Você vê que o Flamengo é muito forte aqui na região Nordeste, né? Região Norte. Na época que a Rede Globo estava expandindo, né? Ela levou suas antenas aí para a região Norte do Brasil, para a região Nordeste do Brasil. E ali no rádio passava as telenovelas, né? Ou radionovelas, na verdade. E passava também os esportes do Rio de Janeiro, obviamente. E na época o Campeonato Carioca era muito forte, o time do Flamengo muito forte. Sempre havia essa rivalidade entre Flamengo e Vasco. O Flamengo era um time que ganhava tudo, né? Por coincidência voltou a ganhar tudo, mas brincadeiras à parte, esse é o contexto histórico. Então as pessoas ouviam muito os jogos do Flamengo. Eu, por exemplo, eu sou daqui, deixa eu tentar, eu sou dessa, bem aqui, ó, Porangatu fica bem aqui. Eu tô aqui em Goiás e torço para um time do Rio de Janeiro. Como pode isso, né? Torcer para um time do Rio de Janeiro. Ora, por causa da influência, né? Meu pai ouvia os jogos que passavam aqui nas rádios transmitidas pelo Rio de Janeiro, torceu pelo Flamengo e consequentemente passou para nós. Então tem todo um contexto histórico atrás dessa grande quantidade de torcida que o Flamengo tem, tá? Pesquisa, tá? Dá uma pesquisada mesmo. Acho que a gente às vezes fica só brincando, mas as coisas têm história. Era fácil, né? Depois veio a televisão, com um bombril na antena, você sintonizava a Globo, e aí transmitia os jogos do Rio, e alguns jogos locais também, mas aí, enfim, vamos embora para frente. Mapas estilizados, pessoal. Outro tipo de mapa agora. São mapas em que não há... Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Não há a representação fiel das proporções das diferentes áreas do espaço geográfico. Principal, vou até mudar aqui a cor. Principal informação, alterando a sua forma conforme as informações. O mapas estilizados ele vai aparecer para você como anamorfose. Anamorfose, este nome aqui. Por que eu coloquei mapa estilizado? Porque eu já vi questão falando assim, o mapa estilizado, opa. O que é o mapa estilizado, pessoal? Em outras palavras, é a transformação introduzida no mapa que torna a superfície dos territórios proporcionais ao dado que se deseja representar. Então, assim, se eu estou falando, por exemplo, de rebanho do Tocantins, aí eu deixo o estado bem grande, o estado fica deformado, porque eu estou mostrando o rebanho. Se eu estiver falando da tecnologia de ponta do Tocantins, aí eu deixo o estado bem pequenininho, porque aqui não tem, né, indústria de tecnologia de ponta, de software e etc. Vamos mostrar aqui para você entender. Olha só, aqui eu tenho... Vou colocar a caneta aqui. Aqui eu tenho o mapa mundi como eu conheço, né, com as suas proporções, e aqui ele está todo deformado. Qual te trouxe mais impacto? Com certeza foi este mapa inferior aqui. Então a anamorfose ela vai ter essa característica de trazer impacto na hora que você olha. Olha, isso aqui está diferente, tá? Porque o território ficou grande ou ficou pequeno de acordo com alguma característica. Essa característica está aqui, eu já coloquei. Produto Interno Bruto. Professor, não sei o que é. Você já viu isso lá no seu 7º ano, quando estuda Brasil. É a soma de tudo que o país produz nos 3 setores da economia, primário, secundário e terciário. Então, veja bem, pessoal. Nossa, eu olho aqui, Estados Unidos tem um PIB elevadíssimo. Eu olho aqui o continente africano, praticamente inexiste, não é? Então, causa impacto, causa um desconforto. Não tem título, não tem legenda, não tem escala. Professor, como é que eu vou saber como é que eu vou adivinhar uma questão lá na prova ou de um mapa estilizado?
Pessoal, tem algumas dicas que você que chegou no primeiro ano, você conhece. Por exemplo, se fosse um mapa sobre tamanho territorial, os países de maior dimensão do planeta, você iria logo de cara olhar o que? Para a Rússia, né? Se fosse para o nosso Brasil, por exemplo, se fosse, por exemplo, a população, você olhar para o Brasil, que é um país que você sabe que é muito populoso, para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, né? Ah, professor, não sei. Aí eu vou puxar a sua orelha. Você chegou aqui no ensino médio, no mínimo, uma localização dos países, dos principais países, você tem que saber, pessoal. Não adianta, tá? Olha, a China, a Índia, o Brasil, Canadá, Estados Unidos, a Argentina, o Uruguai, aqui a Oceania, principalmente aqui a Austrália, Nova Zelândia, o Japão. Então, alguns países que mais são falados, o continente europeu mais são falados, você tem que saber. Vamos mudar aqui. E este? Este aqui é o que? Este continua sendo produto interno bruto. Ai, professor, pode? Pode. Pode, ele só fez o que aqui fez com ângulos, né, de 90 graus aí, ele fez com formato de quadrado, de retângulo, pode. Aqui o autor tentou deixar da maneira mais aproximada possível, né, ele tentou deixar o desenho parecido. Aqui ele não, ele fez dessa maneira, tá? Repare, por exemplo, aqui os Estados Unidos. Se eu colocar aqui, os Estados Unidos. Se eu olhar os Estados Unidos aqui, ó, proporcionalmente tão grande como aqui. E esse aqui não tem. Não tem informação nenhuma. Qual a questão que você vai marcar? O que ele é? Olha a dica. China, Índia, Estados Unidos, Brasil, Indonésia estão bem grandes, não é? População. Este aqui é uma anamórfose que mostra a população. Este aqui é o Brasil, por incrível que pareça, mas é. O Brasil distorcido, né? Passou pelo processo de anamórfose. Estado de São Paulo. Aqui já está falando produto interno bruto do estado. Tocantins está bem aqui, pequenininho, né? Questão. Considere a anamórfose a seguir. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o título da representação. Olha para este território aqui, que é o nosso Brasil, e qual que é a informação? É a população absoluta? É a renda por pessoa, que é a renda per capita? É a participação no produto interno bruto? É a produção industrial? Ou o valor das importações agrícolas? Tá vendo? Sempre vai ser assim. Esse é um clássico exemplo de questão. Então você tem que estar por dentro. Por isso, pessoal, que é interessante você assistir jornal, ler, né, abrir a sua cabeça que você está no ensino médio e você vai ser cobrado de acordo com o nível que você está. Quem gosta de jogar videogame sabe que você vai passando de fase, significa que você vai melhorando. Então você vai trazendo as características da fase anterior e precisa de novas características. Então se você passou de uma série para outra, precisa de melhorar. Então, no caso do ensino médio, é leitura de mundo, em todos os conteúdos, tá? Em todas as matérias. Deu tempo para você responder. A resposta correta aqui é PIB, tá? Produto Interno Bruto também. Uai, professor, é a mesma coisa, pessoal, olha aqui. É o mesmo tipo de mapa, a mesma anamórfose. A diferença é que esse aqui o autor tentou manter o formato, né? Assim, o contorno. E aqui não, ele fez os ângulos mesmo aqui em formatos, pronto. Mesma coisa. Curva de nível eu vou deixar para um momento futuro, tá? Curva de nível, escala e escala vai ser para um momento futuro. Também vamos parar por aqui. Muito bem, tenham uma boa semana, boas aulas. Vou deixar a atividade aí, vocês façam. Tem a atividade da semana passada que eu não postei, eu quero postar também, tá? Até a próxima.